Senhores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite. Pois bem, hoje iremos falar sobre algumas noções básicas, teóricas de história, da historiografia, que o historiador usa no seu dia a dia, ok? Ou pelo menos ele aprende ao longo da sua formação. Então, vamos lá. Talvez você já se perguntou como que a história estuda o passado, como que a história compreende ou tenta compreender o passado. Pois bem, todo historiador ou estudante de história, seja ele no nível universitário ou escolar, lida com o quê? Com as fontes históricas. Aí a pergunta é, o que seriam essas fontes históricas? Todo e qualquer documento, ou seja, todo e qualquer vestígio, né, por assim dizer, da presença humana. Então, por exemplo, monumentos da antiguidade são vestígios e fontes históricas. Assentamentos são vestígios ou fontes históricas. Todo e qualquer tipo de arma, todo e qualquer tipo de arte, todo e qualquer tipo de roupas, todo e qualquer tipo de objetos no geral. Ou seja, onde o homem vive, existe e desenvolve-se em sociedade, ele deixa ali uma marca, um vestígio, um registro. E isso no futuro se torna o quê? Fonte histórica. Então pare e pensa. Hoje, a nossa arquitetura, a nossa forma de se relacionar com o divino, a nossa forma de produzir materialidade, até mesmo um simples objeto como esse aqui escolar, universitário, também será no futuro objeto de estudo dos historiadores do futuro, ok? Ou seja, então nós compreendemos o passado olhando para o quê? Os vestígios e as fontes históricas, ok? Isso para falar do século XXI. Mas se olharmos para o passado, por exemplo, como que os medievais estudavam o passado, eles olhavam para o quê? Para uma antiguidade clássica, romana, grega, por exemplo. E no futuro, eu imagino que a historiografia vai se debruçar por vários ramos. Um deles vai ser o quê? Todo o material que nós temos produzido ao longo desses últimos anos e décadas, no que diz respeito, por exemplo, aos materiais e às produções digitais, como este vídeo, por exemplo, ok? Então, fontes históricas, vestígios históricos, todo esse tipo de material que o homem deixa ao longo da sua passagem no planeta, ok? Outra noção que eu quero que vocês discutir são alguns aspectos que nós estudamos da vida humana. Aspecto político, social, econômico, cultural e religioso. Ou seja, é muito comum na história, para entender um passado, é entender o quê? A sua organização política, é entender o quê? A sua organização social, é entender o quê? A sua produção econômica, ok? É entender a sua produção cultural, ou seja, como que o homem lida com seus próprios esquemas mentais para se relacionar e produzir a vida em sociedade, ok? E por último também, não menos importante, a sua produção e compreensão religiosa, ok? E por último temos aqui um conceito muito interessante. Tempo e duração. Tempo e duração. Ao longo da história, a historiografia, os historiadores produziram alguns conceitos que para o estudante de história são conceitos basilares. E um deles aqui é o conceito de duração, que tenta compreender a relação dos eventos em relação ao próprio homem. Por exemplo, alguns eventos são de curta duração, alguns eventos são de média duração e, por último e não menos importante, alguns eventos de longa duração. Eventos, acontecimentos, processos, produções, ok? Então, por exemplo, a moda e a tecnologia são eventos de curtíssima duração. Basta você pensar em uma década ou em um ano, quantos modelos de celulares as empresas não produzem. Como que as modas, os vestuários, a moda, a etiqueta, também mudam com uma certa volatilidade, ok? Eventos de média duração. A formação de um reino, a formação de um estado, a organização de uma festa. Isso é um evento
que acontece e é produzido e continua por uma média duração, séculos até. Agora, não menos importante, temos o quê? Eventos, acontecimentos de longuíssima duração, que são, por exemplo, a formação de impérios, e um exemplo aqui interessante, as religiões. Então, por exemplo, estudar o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, é estudar um evento de longuíssima duração, ok? Por quê? Porque as religiões, essas que eu citei, por exemplo, existem e coexistem há séculos, para não falar milênios até, ok? Por sua vez, a tecnologia é muito volátil, é muito rápida, se produz, se processa de forma muito rápida, e o seu estudo também é assim, ok? Para entender melhor, senhores, esse evento de duração, pensa no oceano ou no mar. Aquelas águas profundas podem ser simbolicamente equiparadas a um evento de longa duração. Há pouca mobilidade, há pouca transitoriedade lá. Por sua vez, subindo mais ali, onde os submarinos navegam, trafegam, podemos pensar como um evento de média duração. Há uma certa circuncidade ali, ok? Agora, por sua vez, os eventos de curtíssima duração podem ser chamados aquelas... A onda, a marolinha. A marolinha em uma praia. Não está sempre vindo uma atrás da outra? Pois é um evento de curta duração, ok? No próximo vídeo nós iremos falar sobre historiografia e historiadores. Toda historiografia, todo historiador produz o mesmo tipo de conhecimento, está linkado à mesma corrente historiográfica, ok? Então, bora para o próximo vídeo, bora aprender. Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos. Até mais, gente, valeu!